Funções sintáticas, conteúdo abordado ao longo do ensino secundário. Vamos então fazer aqui uma breve síntese deste conteúdo gramatical. As funções sintáticas distinguem-se em 4 níveis. Ao nível da frase, as funções sintáticas internas ao grupo verbal, internas ao grupo nominal e internas ao grupo adjetival. Neste último caso, apenas uma função sintática, que é o complemento do adjetivo. Ao nível da frase, encontramos então 4 funções sintáticas: o sujeito, o predicado, o modificador de frase e o vocativo. Começando pelo sujeito. O sujeito é a função sintática que controla a concordância verbal. O sujeito vai concordar então com o verbo e é aquilo ou alguém sobre quem se diz alguma coisa. O sujeito pode ser sempre pronominalizável e quer seja através de um pronome pessoal, eu, tu, eu, ela, em função do sujeito, ou até através de um pronome demonstrativo, isto, isso, aquilo. Estão aqui alguns exemplos. Reparem, na oração substantiva é possível que hoje chova, oração substantiva completiva, que hoje chova tem a função de sujeito. Isto é possível, logo, que hoje chova é o sujeito da frase. Ainda relativamente ao sujeito, distinguem-se 3 tipos de sujeito: o sujeito simples, o composto e o sujeito nulo. O sujeito simples é apenas constituído por um grupo nominal simples ou por uma oração, enquanto que o sujeito composto é constituído por uma coordenação de grupos nominais, normalmente com a conjunção i. A Lara e a Laura são irmãs gêmeas e aqui o i faz com que então o sujeito seja composto. O sujeito nulo pode ser então subentendido ou indeterminado. Um sujeito subentendido, embora não tenha representação lexical, conseguimos recuperar o referente, normalmente pela pessoa verbal, enquanto que o sujeito indeterminado não tem representação lexical, mas também não tem uma referência definida. Pode ser substituído por alguém, há pessoas ou há quem, não é possível colocar uma pessoa gramatical num sujeito indeterminado. De seguida, passamos então ao predicado. O predicado é constituído pelo verbo e seus complementos predicados ou até modificadores, não é predicados, desculpem, predicativos ou modificadores. Temos vários exemplos. Por exemplo, Lucas enviou a encomenda aos avós, um predicado composto por verbo, complemento direto e complemento indireto. O predicado pode então comportar dentro de si, para além do verbo, o complemento direto, indireto, agente da passiva, oblíquo, o predicativo do sujeito e o predicativo do complemento direto, ou ainda o modificador do grupo verbal. Penso que falei em todos. Quanto ao modificador de frase, este modificador é ainda uma das funções sintáticas ao nível da frase e é desempenhado por um grupo adverbial ou preposicional que afeta toda a frase. O modificador da frase normalmente apresenta 2 perspectivas, pode ser apresentado em 2 perspectivas diferentes. Ou é um juízo de valor, a opinião de quem fala, e aí entram estes grupos adverbiais como felizmente, infelizmente, possivelmente, ou seja, a dúvida, a certeza, a obrigação, ou ainda pode também ser um modificador com referência a um domínio do saber, matematicamente, filosoficamente, arquitetonicamente. O modificador de frase é então a função sintática que afeta toda a frase ou oração. Continuando ainda com o modificador de frase, ficam aqui alguns exemplos: o infelizmente, matematicamente, depois também de facto ou politicamente. São, então, modificadores que afetam toda a frase e não apenas
uma parte. Se repararem, todos eles estão separados por vírgula do resto da frase, mas não é obrigatório. Relativamente ao vocativo, o vocativo, esse sim, obrigatoriamente tem que vir isolado por vírgulas. Apresenta-se aqui o vocativo colocado no início da frase, no meio e no fim. É a função sintática que corresponde a um chamamento ou interpelação do interlocutor. Quando nos dirigimos a alguém, chamamos a pessoa pelo nome ou por aquilo que ela representa. Isso é separado por vírgulas. O vocativo nunca se confunde com o sujeito, porque o vocativo não concorda com o verbo. Luísa, emprestas-me. Aqui o sujeito da frase é tu emprestas-me. O vocativo, caros alunos, isola-se. O sujeito desta frase é o vocativo. Então, de reparar que não se pode confundir a função sintática de vocativo com o sujeito, uma vez que não concorda com o verbo da frase. É alguém que se interpela. De seguida, falaremos então das funções sintáticas internas ao grupo verbal, aquelas que eu já elenquei há pouco quando falei do predicado. Dentro do predicado surgem então estas funções sintáticas. Vamos ver cada uma delas com atenção. O complemento pode ser direto, indireto, oblíquo ou agente da passiva, é parte integrante do predicado e está relacionado com o verbo. O verbo ajuda-nos a perceber que complemento está então na frase. Quanto ao complemento direto, o complemento direto é sempre pronominalizável, pode-se substituir pelos pronomes o, a, os, as, ou pelas suas formas lula, lus, las, ou nu, na, nos, nas. No entanto, também pode ser substituível pelo pronome me, te, se. Neste caso, para não se confundir com o complemento indireto, experimenta-se a transformação da frase para a terceira pessoa. Deixa-me terminar a tarefa, a mim, mas se fosse a ele, seria deixa-o terminar a tarefa. E como chegamos à conclusão que ali ficaria o, então estamos perante o complemento direto. Sempre esta ideia, o complemento direto, responde à pergunta o quê, escreveu o quê, deixa o quê, deixa-me, mas também pode ser a pergunta o quê ou quem só, sem a preposição a, mas o mais fácil e a forma exata de descobrir é fazer a pronominalização por o, a, os, as, no caso da terceira pessoa. Relativamente ao complemento indireto, também é a pronominalização que ajuda a descodificar esta função sintática. Pode ser substituído pelos pronomes lhe ou lhes, mas também por outros como me, te, nos, vos. Então, sempre a mesma ideia. Experimenta-se a transformação para a terceira pessoa. O Luís devolveu-me o livro. Se o Luís tivesse devolvido o livro a ele, seria o Luís devolveu-lhe o livro. E então, como seria lhe, estamos perante o complemento indireto. A pronominalização é a forma exata de descobrirmos qual é então qual é a função sintática entre complemento direto e indireto. Depois temos o complemento oblíquo. O complemento oblíquo não pode ser pronominalizado, ou seja, ele é selecionado pelo verbo, apresenta-se normalmente como um grupo preposicional, mas também pode ser adverbial, e depende do verbo no sentido em que é exigido pelo verbo para completar o sentido da frase. Ontem fui, por si só, não constitui uma frase com sentido. Então, preciso de saber onde. À biblioteca municipal, a resposta a esse onde é então o complemento oblíquo. O complemento oblíquo não se confunde com nenhuma outra função sintática a partir do momento em que não é possível de ser pronominalizado e é essencial à frase. Depende do verbo, sendo então essencial à frase. Normalmente responde às perguntas onde, quando ou como, mas pode ainda ter outras questões, pode ainda responder a outras questões.
Complemento agente da passiva. Função sintática que é desempenhada por um grupo preposicional, introduzido pela preposição por, que pode aparecer contraída. Por, pelo, pela, pelos ou pelas. Neste caso, os dois exemplos são com por, mas poderia perfeitamente ser pela jornalista. Os primeiros textos deste autor foram publicados pela jornalista, por exemplo. Então, o complemento agente da passiva aparece numa frase passiva e corresponde exatamente a quem pratica a ação. A frase foi invertida, mas quem age numa frase passiva é o complemento agente da passiva. Efetivamente, os primeiros textos do autor não fizeram nada, foi o jornal regional que praticou a ação de publicar esses textos. Como a frase está invertida para se encontrar na passiva, então temos o complemento agente da passiva. De seguida, os predicativos, que são dois, o predicativo do sujeito e o predicativo do complemento direto. Neste caso, interessa conhecer os verbos copulativos e os verbos transitivo-predicativos. Quanto aos verbos copulativos, a lista ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, tornar-se, revelar-se, são verbos copulativos e à frente de um destes verbos vem um predicativo do sujeito. Os verbos achar, considerar, nomear, eleger são verbos transitivo-predicativos que exigem predicativo do complemento direto. Vamos ver com mais atenção. Quanto ao predicativo do sujeito, o predicativo do sujeito vem então depois de um verbo copulativo. O verbo ser aparece aqui nos três exemplos, com um grupo nominal, adjetival e preposicional. Ainda o predicativo do sujeito com grupo adverbial, o verbo estar, não te preocupes, ela está bem, depois com o verbo ser. Faço notar que acontece, por vezes, haver uma inversão do predicativo do sujeito com o sujeito. Na frase, deste lado do rio fica o castelo, é uma frase que apresenta primeiro o predicativo do sujeito e só depois o sujeito. A frase, pela ordem correta, será o castelo fica deste lado do rio. Conseguimos facilmente perceber que é o castelo, ele é o sujeito de fica, ele fica deste lado do rio. Então, cuidado que, por vezes, o predicativo do sujeito pode aparecer invertido com o sujeito. Não se confunde, porque nós não temos um sujeito a começar por um grupo preposicional, deste, contração de mais este. Predicativo do complemento direto. Importa reconhecer os verbos transitivo-predicativos. Está aí uma listagem: achar, chamar, considerar, julgar, tratar, eleger, nomear. Já tinha referido alguns. O que acontece nesta função sintática é que, a seguir a um destes verbos, vamos encontrar o complemento direto. Primeiro, nomearam quem? Nomearam-no, o Aníbal, e depois diretor executivo. O diretor executivo refere-se então ao complemento direto Aníbal. É o predicativo do complemento direto. Acontece que em frases com predicativo do complemento direto não é possível pronominalizar esse predicativo. Reparem, na reunião nomearam-no diretor executivo. Então, só o complemento direto Aníbal é que é possível ser pronominalizável. O Aníbal nomearam-no, mas diretor executivo, que é predicativo do complemento direto, não é passível de ser pronominalizado. Mesmo acontece com os outros. O Marco considerou-o impressionante, considerou o filme impressionante. A crítica considerou-o com muita qualidade. Não é possível, então, transformar o predicativo do complemento direto num pronome. Acontece, por vezes, que não é predicativo do complemento direto. Por exemplo, eu li um livro interessante. Interessante nesta frase não é predicativo do complemento indireto, porque eu posso transformar tudo o que vem à frente do verbo em pronome. Eu li-o. E o interessante, eu não posso dizer eu li-o interessante. Interessante, neste caso, está a caracterizar o livro e é um modificador do nome, não um predicativo do complemento direto. Este teste da pronominalização ajuda a perceber então se é predicativo do complemento direto ou não.
Aliás, está explicado aqui. O Marco considerou o filme impressionante, considerou-o impressionante. É possível, então, pronominalizar o filme, mas não o impressionante. O que não acontece na frase o Marco viu um filme impressionante, em que temos o modificador restritivo do nome, o Marco viu, e o complemento direto é toda esta parte, sendo que dentro do complemento direto encontramos o modificador restritivo do nome. Ainda as funções sintáticas internas ao grupo verbal, o modificador do grupo verbal. Uma noção podem ser noções de tempo, de lugar, de meio, de modo também, são constituintes não selecionados pelo verbo, é um elemento opcional e, ao contrário do complemento oblíquo, o modificador do grupo verbal pode ser omitido da frase. É isso que o distingue do complemento oblíquo. O modificador está na frase e dá uma informação adicional, mas pode ser omitido. Vou com os meus amigos a Lisboa é uma frase com sentido. A Lisboa faz falta, vou a Lisboa, por isso complemento oblíquo, mas de comboio e em maio são modificadores do grupo verbal. Funções sintáticas agora internas ao grupo nominal. São 3. O complemento do nome, o modificador restritivo do nome e o modificador apositivo do nome. Funções sintáticas que se relacionam então com os nomes. O complemento do nome é selecionado por um nome, que pode selecionar mais do que um complemento, e pode assumir várias formas. Um grupo preposicional, adjetival, como está em cima. O que importa é que constituem complementos do nome, pedem, não é constituem, pedem complemento os nomes que são derivados de outro nome, derivados de adjetivo ou derivados de verbo. Então, todos estes nomes são nomes que têm um caráter mais epistémico, mais abstrato. Por exemplo, eficácia, reconstrução e até jornalista. São nomes que não representam aspectos concretos. O complemento do nome relaciona-se sempre com esse nome, de forma a criar uma nova realidade. Enquanto que, junto de nomes concretos, regra geral, encontramos modificadores do nome, junto de nomes com caráter mais abstrato, vamos encontrar complemento do nome. Os nomes icónicos, ou seja, relacionados com imagem, foto, quadro, pintura, também pedem complemento do nome. Os nomes que designam parentesco ou amizade, aqui irmão ou primo. Os nomes que regem preposição, probabilidade de, se repararem, probabilidade, estamos dentro de um nome de caráter epistémico abstrato. Os nomes que estabelecem uma relação de parte-todo, os ramos desta árvore, aqui há uma relação entre ramos e árvore, por isso desta árvore funciona como complemento do nome. Possuidor, agente, tema, os quadros de Maluda, mas quadro também aponta para um nome icónico, por isso não havia dúvida. À frente surge então o complemento do nome. Fonte, origem, o bordado de Castelo Branco. O bordado pertence a Castelo Branco. Então, aqui uma relação entre o nome e o seu complemento. Os nomes multiplicativos e fracionários também se constituem então como complemento do nome. Complemento do nome, é preciso saber que então há nomes que pedem complemento do nome. Normalmente, os nomes de caráter abstrato ou epistémico, os nomes que estabelecem um grau de parentesco, também as partes do corpo, que é esta relação parte-todo. O pé da Catarina ficou magoado, da Catarina funciona então como complemento do nome. E outros exemplos que se apresentam aqui. Atenção para não confundir, então, depois com o modificador restritivo do nome. O apositivo não se faz tanta confusão porque está entre vírgulas. O modificador diz que aqui o constituinte não é selecionado por um nome, é um elemento opcional e a sua omissão não afeta a gramaticalidade da frase. Vamos ver aqui então alguns exemplos.
o modificador do nome limita ou restringe esse nome. Gosto de comidas leves e frescas. Leves e frescas restringe este nome, comidas, mas realmente não fazia aqui falta para distinguir nada e especificar alguma coisa. Ator de capa negra, aqui serve mesmo para restringir, num grupo de atores, aquele que tem a capa negra. E por aí adiante. O modificador restritivo do nome distingue-se do complemento do nome, porque costuma estar junto de nomes de caráter concreto, não constituindo então novas realidades, mas sim restringindo ou limitando a referência que esse nome faz. Relativamente ao modificador apositivo do nome, este então não se confunde com nenhuma outra função sintática, porque seguido ao nome surge entre vírgulas para então para separar, para isolar, apresentando uma nova informação acerca do nome. Àquela hora da tarde, a praia, um espaço de luz e cor, lembra uma pintura impressionista. Um espaço de luz e cor remete para a praia, separado por vírgulas, não faz então aqui, não tem então aqui dúvidas. Alguns outros exemplos, aqui no início da frase, de raios brilhantes a lua ilumina a noite. A lua de raios brilhantes refere-se então à lua, por isso também modificador apositivo do nome. E uma oração entre vírgulas, claro, as orações subordinadas relativas explicativas têm a função sintática de modificador apositivo do nome. Por fim, a última função sintática interna ao grupo adjetival, o complemento do adjetivo, é um complemento selecionado pelo adjetivo depois de um adjetivo e delimita, apresenta uma informação, é muitas vezes opcional, ou seja, não é essencial à frase, e aqui temos o adjetivo atenta ao desempenho das atrizes, tem a função sintática de complemento do adjetivo. Espero ter então contribuído para o vosso estudo das funções sintáticas e fico por aqui.